diferente se pudesse refazer o dia de hoje? Esses 4 passos, escrever e reescrever seus objetivos todas as manhãs, revisá-los à noite e fazer essas 2 perguntas, são essenciais para alcançar o sucesso. O que fiz corretamente hoje que me aproximou dos meus objetivos? E o que faria de forma diferente se pudesse refazer o dia de hoje? Se você se fizer essas 2 perguntas nos próximos 30 dias, alcançará mais do que conseguiu nos últimos 6 meses. Este é o método mais incrível que já encontrei e aprendi há alguns anos. Reescrever seus objetivos todas as manhãs é uma prática fundamental. O único problema com os objetivos é que geralmente não temos o suficiente deles. Você pode ter o que desejar, desde que consiga mantê-lo em mente e esteja disposto a pagar o preço para alcançá-lo. Tudo o que você tem total clareza e vontade de conquistar, você pode alcançar. Portanto, a clareza é a chave. Esteja claro sobre o que deseja, o que precisa fazer para alcançá-lo e mantenha uma visão nítida. Comunique-se com clareza, haja com clareza, caminhe com clareza. E em relação à clareza, lembre-se de que ser direto e preciso é fundamental para o sucesso. Muitas vezes as pessoas evitam ser diretas por medo de ofender os outros. Um estudo interessante realizado no ano passado questionou um grande número de executivos, tanto homens quanto mulheres, sobre como comunicariam más notícias a alguém em relação à sua carreira, sabendo que isso afetaria suas vidas. Como você abordaria a situação para comunicar as notícias de maneira eficaz? E cada pessoa descreveu a estratégia que adotaria. Começariam por escolher o momento apropriado, começando com uma conversa sobre tópicos em comum. Fechariam a porta e manteriam o ambiente calmo. Traçariam um caminho claro sobre como abordar o assunto. Em seguida, inverteriam a pergunta e perguntariam: como você gostaria de receber essa informação? Cada um deles afirmou: gostaria de ser informado de maneira direta. Prefiro que alguém me diga a verdade sobre as notícias. Isso demonstra que todos desejamos ser tratados de forma direta, porque sabemos que somos capazes de lidar com a realidade. No entanto, muitas vezes, tendemos a acreditar que os outros são mais frágeis e sensíveis. Portanto, acabamos evitando compartilhar as notícias de forma direta, o que pode resultar em problemas maiores do que o necessário. A lição aqui é ser direto e claro em sua comunicação. Seja claro em suas ações. Deixe as pessoas saberem exatamente onde você está e o que você está dizendo. Isso é fundamental. Essas qualidades e hábitos, bem como todos os padrões de excelência, precisam ser aprendidos por meio da prática. Eu examinei esse conceito de excelência e percebi algo que até então não havia notado. É como se algo tivesse surgido à tona em minha mente. Observei que todos os homens e mulheres bem-sucedidos que estudei tinham algo em comum. Em qualquer campo, percebi que aqueles que alcançaram o sucesso fizeram isso após assumirem um compromisso de se tornarem excelentes nesse campo. Ao observar, comparar e conversar com diversas pessoas, inclusive milhares delas, mês após mês, cheguei à conclusão de que nunca encontrei uma pessoa bem-sucedida que não fosse excelente no que fazia. A competência e o compromisso de se tornar excelente em seu campo de atuação são requisitos essenciais para o sucesso. Em nossa sociedade competitiva, se você não for bom no que faz, suas chances de sucesso são praticamente nulas, a menos que ganhe na loteria. O sucesso é previsível quando você se compromete a se tornar excelente. Isso desencadeia uma série de mudanças em sua mentalidade e afeta profundamente sua abordagem. É importante notar que apenas os 5% ou 10% que estão no topo são verdadeiramente excelentes. Talvez você já tenha ouvido falar da regra 80-20, o princípio de Pareto, que afirma que os 20% no topo de uma área de negócios realizam 80% das vendas, enquanto os 80% restantes contribuem com apenas 20% das vendas. Qual é a diferença? O diferencial reside nesse ratio, ou seja, a diferença entre eles. O que isso significa é que as pessoas no topo 20% estão ganhando 16 vezes mais do que a renda média das pessoas no grupo dos 80% inferiores. Mas será que isso significa que as pessoas no topo 20% são 16 vezes melhores que as do grupo dos 80%? Será que possuem 16 vezes mais experiência? Será que trabalham 16 vezes mais horas?
Eles têm 16 vezes mais anos de educação, são 16 vezes mais talentosos, são 16 vezes melhores em qualquer aspecto. No entanto, 20% dessas pessoas estão ganhando 16 vezes mais do que a renda média das outras. A empresa de seguros Prudential realizou um estudo há alguns anos, no qual analisaram milhares de agentes que trabalham em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Eles coletaram dados sobre seus rendimentos e a regra 80-20 se confirmou novamente. O estudo revelou que 20% das pessoas envolvidas em vendas estavam gerando 80% dos negócios. Os dados estavam todos registrados nos computadores da empresa. Eles repetiram a análise e se questionaram: qual é a renda média dos 20% no topo 20%, em comparação com os 80% no restante? Agora, para aqueles que gostam de matemática, isso se mantém até os 4% no topo. Qual era a renda média desse grupo? Eles descobriram que os 4% no topo estavam ganhando, em média, 32 vezes mais do que a renda média das pessoas no grupo dos 80%. Então, realizaram a análise novamente e constataram que os 20% no topo dos 20%, ou seja, o seleto grupo dos 0,8% mais bem-sucedidos, estavam ganhando, em média, 54 vezes a renda média das pessoas no grupo dos 80%. O que eles observaram é que, em cada estado e em cada cidade grande onde havia uma equipe de agentes de vendas trabalhando, havia um agente que vendia o mesmo produto pelo mesmo preço para a mesma clientela, em condições de competição idênticas, enfrentando as mesmas dificuldades econômicas. No entanto, esse agente estava ganhando 50 vezes mais do que a renda média dos outros agentes da equipe. Isso é surpreendente, não é? Uma das conclusões desse estudo foi que a chave para esse sucesso estava no compromisso de cada um desses agentes em se tornar excelente desde o início de suas carreiras. Eles não simplesmente decidiram ingressar na profissão e ganhar um salário. Em vez disso, comprometeram-se a se tornarem os melhores. É necessário se comprometer com a excelência, comprometer-se a ser o melhor. O aspecto incrível da excelência é que se trata de uma jornada contínua, não de um destino final. A jornada para a excelência nunca termina, e a complacência e a satisfação são inimigas mortais desse processo. No entanto, assim que você se compromete a ser excelente, o mundo se abre para você. Um ponto de extrema importância na busca pela excelência é simples: faça o seu melhor a cada momento e busque sempre fazer ainda melhor. Lembre-se, frequentemente são os últimos 5% ou 10% de esforço em qualquer tarefa ou projeto que fazem toda a diferença. O que costuma acontecer é que, quando chegamos a 90% da conclusão, começamos a nos apressar, a deixar a tarefa de lado, a buscar desculpas e a escolher o caminho mais fácil e divertido em vez do árduo e necessário. No entanto, se você está comprometido em fazer algo, a única maneira de encontrar verdadeira satisfação é fazê-lo bem. Quando realizamos algo de forma excelente, isso nos proporciona autoconfiança e orgulho, e nos sentimos como vencedores. Por outro lado, quando fazemos as coisas de maneira medíocre, não nos traz satisfação alguma. Você não precisa se tornar uma pessoa completamente diferente em um piscar de olhos. O que importa é fazer pequenas diferenças nas áreas críticas que realmente contam. Você pode alcançar isso simplesmente fazendo da excelência um objetivo, tornando-a parte de sua jornada e trabalhando nesse sentido. Quanto mais você se empenha, mais você melhora. E mais você trabalha, melhor você fica. Em nossa sociedade há muita controvérsia sobre por que alguém deveria se esforçar tanto no trabalho. A verdade é que menos de 5% da população realmente atinge o sucesso na vida. Se considerarmos 100 pessoas trabalhando hoje, apenas uma delas se tornará rica ao se aposentar, 4 alcançarão independência financeira, 15 terão uma vida confortável e 80% estarão em dificuldades financeiras, dependentes de assistência e pensões. Apenas 1 ou 2% de pessoas em cada geração realmente conseguem. Em todos os estudos, essas são as pessoas que trabalham incansavelmente e de forma dedicada. E se você acha que é difícil alcançar o sucesso, experimente a dificuldade de ser um fracasso. Tente chegar ao final da estrada sem dinheiro, dependendo de pensões, e você perceberá que não sabe o que é realmente difícil até viver dessa maneira.
No entanto, se você se